Olha aqui, ó. Semana passada, vou mudar de assunto agora e vou falar da Santo Antônio Energia. Semana passada foi veiculado no Brasil inteiro, por diversos veículos de imprensa, a partir inclusive da revista Veja, uma situação em que a Santo Antônio Energia estaria enfrentando algum tipo de crise, especialmente por uma questão judicial, que foi arbitrada pela Justiça, por necessidade de desencaixe, por necessidade de fazer aportes financeiros e assim por diante, através dos seus acionistas. Eu acabei conversando na semana passada mesmo, ainda, mesmo em viagem, com o presidente da Santo Antônio Energia, Daniel Faria Costa. E tratamos desse assunto e fomos fundo nessa questão para mim poder entender exatamente o que está acontecendo com a Santo Antônio Energia, porque nós aqui também abordamos esse assunto. Nós chegamos a entrevistar pessoas a respeito disso, chegamos a demonstrar nossa preocupação com essa empresa que tem uma importância vital, não só para nós aqui em Rondônia, na Amazônia, mas para o Brasil. E o resultado da conversa com Daniel Faria Costa, foi que eu até saí mais tranquilo em cima das colocações feitas por ele. Fizemos, na verdade, uma reunião virtual, ele e dois de seus assessores. E eu posso dizer o seguinte, depois disso, que o empreendimento Santo Antônio Energia, e a gente sabe disso, só foi possível se materializar graças a financiamentos que foram feitos pela empresa lá no começo, na ordem de 19 bilhões de reais. Aliás, esse número foi destacado pela própria imprensa nacional de que seria uma dívida contraída pela Santo Antônio em razão de alguns insucessos comerciais. E isso não é verdade. Esclareceu o presidente que esses 19 bilhões são referentes a parcelas dos financiamentos que foram feitos para os investimentos iniciais, para a construção da usina, e que até hoje, segundo ele, essas prestações, essas parcelas foram pagas rigorosamente nas datas de vencimento. Ou seja, tudo dentro do previsto e tudo dentro do cronograma. Então, esses 19 bilhões que foram vistos por todos e por mim também como algo problemático pela companhia, não, isso já estava previsto, já era uma situação criada quando do início da obra, para que se pudesse ser efetivado o projeto. Muito bem. Agora, o que existe, e aí é o que detonou a notícia em nível nacional, é com relação a um processo de arbitragem entre Santo Antônio Energia e o consórcio que construiu a usina. A sentença, que foi desfavorável a Santo Antônio Energia, ela ainda vai ser devidamente apurada, mas estima o presidente que o desencaixe deverá ser de algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Muito bem, aí alguém pensa, então a Santo Antônio vai entrar agora em crise, vai quebrar. Segundo o presidente Daniel, nada disso vai acontecer. É claro que 1,5 bilhão de reais se soma àqueles 19, mas para quem está honrando 19 bilhões, honrar 1,5 bilhão não é tão complicado assim. E isso, obviamente, está sendo encarado pela empresa como uma situação excepcional, esse desencaixe de 1,5 bilhão. E não uma situação que vai ser recorrente. Aliás,
para enfrentar esse desembolso, que a Santo Antônio Energia acabou recorrendo ao aumento do capital da empresa, que, aliás, foi aprovado por unanimidade por todos os acionistas. Então, foi vencida, então, essa etapa, porque será preciso um aporte. Inclusive Furnas, que é uma das acionistas da Santo Antônio Energia, se estima que deverá ser uma das empresas que vai participar do aumento de capital. Todavia, enfatizou o presidente Daniel, a decisão será do acionista ou de cada um dos acionistas que, porventura, concordarem no aumento do capital. Diante de tudo isso, o presidente ainda fez questão de dizer que a Santo Antônio Energia é uma das usinas estruturantes da Amazônia e contribui, olha só, com cerca de 5% da capacidade de geração de energia de todo o país. 5% da capacidade que é produzida no país de energia sai da Santo Antônio Energia. E a usina, inclusive, vem batendo recordes, em cima de recordes de geração de energia, que atesta com isso a sua eficiência operacional, continuando a ser a quarta maior hidrelétrica do país. Olha só, importante esse dado que traz o presidente Daniel. Quer dizer, mesmo com essa situação toda, Santo Antônio Energia continua se mantendo na mesma posição. E, inclusive, apresentou agora recorde de geração no primeiro trimestre de 2022, superando em 16% a geração de energia do mesmo período de 2021. Então, nessa minha conversa com o presidente da Santo Antônio Energia, doutor Daniel, ele ainda fez questão de enfatizar que nos últimos 10 anos, a usina de Santo Antônio gerou energia suficiente para abastecer o sistema Acre-Rondônia por 25 anos, ou ainda o Brasil por 79 dias, ou ainda todo o sudeste do país por mais de 6 meses. É um absurdo a capacidade de geração de energia da Santo Antônio, perfeito? Olha só, a geração de energia nessa década pela Santo Antônio possibilitou o pagamento de royalties na expressiva marca de mais de 709 milhões. Royalties esses que foram pagos à Prefeitura de Porto Velho, ao governo do estado e à própria União. E representando, assim, um importante reforço financeiro para os governantes, para os gestores da Prefeitura, do Estado e da própria União. E assim, eles acabam reinvestindo esse dinheiro na própria comunidade. O prefeito Hildon Chaves, por exemplo, está sempre exultante com os resultados dos royalties repassados pela Santo Antônio Energia. Dessa forma, para a tranquilidade de toda a população, diz o presidente da Santo Antônio que a empresa possui hoje caixa suficiente para continuar honrando os seus compromissos. E o único fato extraordinário, que aliás gerou a notícia da Veja, que depois acabou sendo replicada por dezenas, centenas de veículos do país inteiro, inclusive por nós, o único fato extraordinário foi essa sentença do processo de arbitragem, para o qual, segundo ele, já existe uma solução em andamento, que é o aumento do capital aprovado pelos acionistas. E com isso, Santo Antônio não vai sofrer maiores problemas. O impacto financeiro dessa decisão judicial na Santo Antônio não vai, é outro detalhe também,
que até eu cheguei a comentar isso aqui, esse impacto da decisão judicial não vai influenciar em absolutamente nada na composição tarifária da energia elétrica do país ou especificamente de Rondônia. Não vai mexer no preço, não vai impactar no preço, ninguém vai pagar nem um centavo a mais por isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí o presidente ainda destacou que a arbitragem, a decisão judicial, é um desafio que a companhia irá superar, claro, com o aumento de capital já aprovado pelos acionistas. E a hidrelétrica Santo Antônio, com isso, fica demonstrado que é uma usina essencial para o país e para Rondônia e que vai continuar gerando energia normalmente. Apesar das adversidades da crise hídrica do ano passado, e houve sim no ano passado uma crise hídrica e as usinas todas tiveram problemas, e também a insegurança da crise global provocada agora pela guerra da Ucrânia, isso acabou, claro, impactando a economia mundial. Mas a Santo Antônio, segundo o presidente Daniel, continua se mantendo economicamente viável. No ano em que a hidrelétrica completa 10 anos, e agora esse ano, 10 anos de geração, a Santo Antônio acredita no potencial desse negócio tão relevante para o país e essencial para a garantia da segurança energética do Brasil. Então, gente, eu fiz questão de trazer esses esclarecimentos e aquilo que eu ouvi de Daniel Faria Costa, presidente da Santo Antônio Energia, porque o nosso slogan é o jornalismo verdade. Vocês sabem disso. O slogan da Record TV e o slogan da SIC TV no nosso jornalismo. E se nós replicamos notícias vindas do sul do país, trazendo essas informações, e que realmente são preocupantes, mas que, graças à estrutura da Santo Antônio, do que ela tem capacidade de gerar, de se reorganizar, isso tudo acaba sendo, na linguagem popular, tirado de letra. E certamente, e eu ouvi e senti uma segurança absoluta do seu presidente, senti-se uma segurança total de que eventuais dificuldades que possam haver não trarão nenhum impacto à geração da energia e muito menos às tarifas pagas pelo consumidor. Então, salve a Santo Antônio Energia. Aliás, Santo Antônio se preparando agora para fazer um passeio ciclístico, comemorando os seus 10 anos. Já tem mais de 400 ou 500 pessoas inscritas para esse passeio. E vamos ter aí outras solenidades para marcar os 10 anos de sucesso da Santo Antônio Energia. É isso, Bruninha.